Olá! Gente, antes de começar o vídeo de hoje, eu quero só deixar umas coisas esclarecidas pra vocês, ok? Esse tema de vídeo é um pouco polêmico, porque existem pessoas que não aceitam, ou têm preconceito, ou não acreditam, ou são contra. Então, eu quero deixar aqui claro pra vocês que eu não estou dando a minha opinião e nem estou dizendo que sou a favor ou contra, eu simplesmente vou contar pra vocês a história do Halloween que vocês talvez não conheçam, ok? Então, desde já, eu vou mandar um beijão pra todos vocês. Já deixa meu like, porque esse vídeo foi um tanto trabalhoso, foi um pouco difícil montar os textos e pesquisar tudo pra vocês, mas eu tentei fazer de uma forma que ficasse com a história mais original possível e completa. Eu espero muito que vocês gostem e a gente se vê no final do vídeo. Eu quero pedir para que vocês assistam até o final, porque assim vocês vão poder entender do começo ao fim. Hoje é dia 31 de outubro, o dia da tradição milenar que é o Halloween. Mas o que é o Halloween? Você sabe? O Halloween vem do calendário celta. Celta foram um dos primeiros povos europeus. As tribos celtas dividiam o ano em metade luz e metade trevas. No dia 31 era comemorada a colheita e o início do ano escuro, onde começava todo aquele inverno e as noites ficavam muito mais longas, os dias mais curtos, e a colheita fazia muita referência à morte. Se naquele ano sua colheita não fosse boa, toda a sua família poderia morrer. Ninguém sabia se iam sobreviver, se teriam comida o inverno todo. E assim também acreditavam que com o ano escuro, a chegada das trevas, abriam-se portais que vinham os mortos e podiam transportar os vivos para o mundo dos mortos. Essa é a verdadeira essência do Halloween. Então eles faziam suas celebrações, rituais para acalmar os mortos e passar bem por todo esse período de inverno. Outras denominações também tinham seus rituais para cultuar os seus mortos, mas como essa tradição sobreviveu milhares de anos e até nos dias atuais é conhecida mundialmente. Por incrível que pareça, essa tradição foi cultivada pela Igreja Católica, antigamente conhecida como cristianismo. Eles preferiram adotar e modificar folclores de outras denominações, porque assim seria muito mais fácil converter os pagãos. Pelo calendário romano, era comemorado no dia 13 de maio o dia da Lemúria, que era um dia dos mortos, onde eles acreditavam que os mortos levantavam de suas tumbas e iam aterrorizar as pessoas. Então, para acalmar essas almas, eles faziam oferendas de doces e derramavam leite sobre as tumbas. No ano de 1609 da era cristã, a Igreja Católica adotou a celebração, transformando-se assim o Dia de Todos os Santos, que assim foi chamado de All Saints Day. Essa comemoração modificada teve uma boa aceitação, que os líderes da Igreja Católica resolveram transferir o Dia de Todos os Santos para o dia 1º de novembro, que era um dia após a festa do Samhain, que eu falei no começo. Como o Samhain era comemorado um dia antes do Dia de Todos os Santos, eles começaram a chamar de All Hallows Eve, que na verdade é a véspera do Dia de Todos os Santos. Foi aí que aconteceu a primeira abreviação. Logo depois foi modificada mais uma vez para All Hallows Eve, significa a mesma coisa abreviada, e depois com o longo dos anos ela sofreu mais uma abreviação e aí sim chegamos ao Halloween. Isso é uma coisa que muitas pessoas confundem. Muitas pessoas acham que o Halloween é o Dia de Todos os Santos, mas na verdade não é. O Halloween é a véspera do Dia de Todos os Santos. Na verdade são dois feriados, um no calendário celta e um no calendário romano. Ambos fazem referência aos mortos e é uma data em comemoração, em reverência e cultuação aos mortos. E as bruxas? E as gostosuras e travessuras, as abóboras, o que elas têm a ver com isso? Antigamente, as bruxas eram mulheres do campo comuns que viviam sozinhas. Elas eram conhecidas como curandeiras. Elas faziam misturas de ervas e criavam feitiços para curar as pessoas. E assim, elas faziam referência de forma natural ao Halloween, já que elas eram as únicas que tinham contato direto com os mortos.
Nessa mesma época também houve um conflito, um fuzuê muito grande, que vocês já devem ter ouvido falar por aí, que houve a caçada das bruxas. A Igreja Católica era completamente contra e teve muita caçada às bruxas, literalmente. As bruxas eram atiradas em fogueiras e a bruxaria, na verdade, era uma coisa muito rejeitada. Então, elas faziam referência naturalmente com os mortos, com essas datas comemorativas de cultuação aos mortos. Enfim, Halloween não é exatamente o Dia das Bruxas. Halloween foi um nome totalmente abreviado e com o decorrer dos anos até os dias de hoje é reconhecido como o Dia das Bruxas, mas estamos vendo que não é. Doces ou travessuras? Gostosuras ou travessuras? De onde saiu isso? Tanto os pagãos quanto os católicos acreditavam que as almas dos mortos ficavam presas em purgatórios. Os católicos acreditavam que poderia resolver com muita reza, conseguiriam levar uma alma ao céu. Então as crianças saíam de porta em porta pedindo bolinhos de almas, que eram feitos basicamente com uma massa de farinha de trigo com uva passas. E elas recebiam esse bolinho, em troca elas se ofereciam para rezar para as almas que estavam presas no purgatório. Essa é uma das origens desses gostosuras ou travessuras que todos conhecem hoje. Essa frase, gostosuras, doces ou travessuras, não existe há muitos anos, não tem nem 100 anos, é uma coisa recente, essa frase não existia. Mas ela vem de várias lendas e dizem de várias coisas a respeito disso que fazem referência até os dias de hoje, que é o que a gente conhece de bater na porta e pedir doce. Outra história também muito interessante é que antigamente, no dia do Halloween, muitas pessoas bebiam e ficavam embriagadas, bêbadas, então eles batiam nas portas todos mascarados e pediam comida, e se não dessem comida eles ameaçavam fazer o mal. Então daí também surgiu essa ideia de pedir as coisas nas portas e surgiu juntamente as máscaras e as fantasias, que na verdade muita gente diz outras coisas a respeito disso, mas as fantasias elas surgiram a partir daí. Na Inglaterra também havia-se um costume de se fantasiar e fazer teatros nas casas das pessoas e recebiam doces, comidas, até dinheiro em troca disso. Então isso também faz muita referência a essa tradição que acompanha o Halloween. É muitos anos, são milhares de anos, então nada pode ser certeza. No século XIX, após uma terrível guerra civil nos Estados Unidos que terminara em 1865, com mais de 500 mil mortos, o país todo ficou completamente aterrorizado e a morte se tornou uma obsessão. Muitos dos soldados e mortos nessa guerra foram enterrados sem identificação, então começaram a se criar muitos contos e esperanças de que eles pudessem voltar dos mortos ou até mesmo que nem tivessem morrido. O terror tomou conta do país naquela época. Foi então que os imigrantes escoceses e irlandeses levaram o Halloween para os Estados Unidos. Eles ajudaram muito a estabelecer essa tradição e se tornar um Halloween americano. E é por isso que muita gente acha que o Halloween é original dos Estados Unidos, mas não é. O Halloween foi levado para os Estados Unidos através de imigrantes europeus e foi numa época bem perturbadora do país. Então, eles colaboraram muito para que essa tradição também se tornasse americana. A abóbora esculpida e usada como lanterna também foi uma das tradições que veio da Europa. Isso também surgiu de uma lenda, a lenda de Jack O'Lantern, ou mais conhecido como Miserável Jack. Ele era um homem tão miserável que nem o diabo quis. Ele foi ao inferno e foi expulso do inferno. O diabo ficou com pena dele e deu uma chama do inferno para ele, como se fosse para guiar ele para ir embora do inferno. Ele então colocou essa chama dentro de um nabo oco e usou como lanterna. E então essa lanterna ficou muito conhecida, unindo-se às datas onde dá muita abóbora nessa época do ano. Então resolveram fazer essa lanterna que era feita antigamente no nabo, fizeram nas abóboras, então criaram carinhas de demônios, coisas mais medonhas, que também tinha tudo a ver, aproveitavam para fazer o terrorzinho do Halloween. E foi assim então que o Halloween americano ganhou a sua marca registrada. Na virada do século XIX,
o Halloween foi reinventado, ganhando-se cores oficiais como laranja e preto, e pela primeira vez, grandes artistas daquela época criaram imagens que são associadas ao Halloween até hoje, como esqueletos, aranhas, fantasmas, abóboras e bruxas. Juntamente com a virada do século, muitas coisas foram se modificando. O Halloween começou a se tornar uma comemoração muito mais agressiva. As pessoas estavam vandalizando as ruas, queimando casas, carros e destruindo o patrimônio público. Foi então que o Halloween teve que ser reinventado novamente. Para se manter viva uma tradição tão milenar, as autoridades do país, juntamente com grandes empresas da época, entraram com várias campanhas para modificar o Halloween e acabar com o vandalismo. Foram criados vários concursos a fantasias, bailes, festas, tudo para ficar mais divertido e suavizar aquele terror que era plantado através do Halloween. Isso deu muito certo. Tudo se tornou uma brincadeira, uma coisa mais suave, que é o Halloween que nós conhecemos hoje. As pessoas começaram a usar fantasias, não só as crianças, como os adultos também, e ficou uma coisa mais suave. Entre 1900 e 1930 foi quando começou o comércio oficial de fantasias nos Estados Unidos. Até então, eles usavam fantasias caseiras que produziam em casa. E assim o Halloween veio caminhando até os dias de hoje de forma festiva, divertida e um pouco mais suave do que é o que nós conhecemos hoje. No ano de 1978 foi lançado o primeiro filme de terror de Halloween. E ele teve o custo de 325 mil dólares e no mundo todo chegou a arrecadar mais de 500 milhões de dólares. Foi um sucesso. A partir daí, abriu as portas para que as pessoas conhecessem outros contos e foram recriando contos de Halloween, contos de terror no mundo todo. O Halloween que nós conhecemos hoje é o Halloween americano, totalmente modificado das verdadeiras lendas europeias. Hoje em dia, as pessoas se fantasiam para reproduzir os espíritos, os monstros que assombravam as pessoas na lenda há milhares de anos atrás. Atualmente, o Halloween é uma data festiva, comemorativa para adultos e crianças e nos dias de hoje, um evento completamente comercial e milionário. E aí, gente, o que vocês acharam? Vocês já sabiam? Me conta aqui nos comentários o que você sabia, o que você achava sobre o Halloween. E se você gostou do vídeo também, não esquece de avaliar o vídeo. Eu agradeço muito pela sua paciência, pela sua companhia. Espero que tenha aí esclarecido, ajudado vocês um pouquinho sobre essa história que é bem longa. Mas é isso, gente. Um beijão pra todos vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!